Sejam muito bem-vindos a mais um Hermicast. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Hoje estou com uma convidada especial, todos são especiais, mas essa é mais, a primeira mulher que aceitou vir aqui. Muito obrigado, Fabi, por ter aceito o convite, por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Obrigada a você, eu que agradeço. A Fabi é uma ex-vizinha nossa. A gente estava morrendo de saudade dos casais, né? Eu, a Carol, o Gustavo, a Fabi, porque a gente teve um relacionamento tão legal, né, no condomínio. Sim. E ela vai dar uma aula hoje de arquitetura e design de interiores. Falei certo? Sim. Apesar de ser abrangente, acho que tá legal, né? Sim, o foco do trabalho hoje é arquitetura e design de interiores. Então, antes de falar sobre isso, vou deixar um recado. O principal patrocinador do nosso podcast é a Hermitex, por isso do nome Hermicast. Para quem está precisando de uniforme, para empresa, roupa para trabalhar, não se esqueça, hermitex.com.br. Se você precisar saber os preços, é só você colocar no link da pronta entrega, selecionar os produtos que você quer comprar, que você tem intenção de cotar também, e aí no final é só apertar ver minha sacola, ver meu orçamento, vai estar lá os preços, não precisa colocar dado nenhum, não precisa colocar informação nenhuma, só se você quiser. Estamos nas principais plataformas digitais, toda terça-feira, Spotify, Google, Deezer, Apple, os áudios na íntegra, o programa. Para você que está no YouTube, programa na íntegra, tá sem paciência, quer ver um pouco mais resumido, os cortes saem no dia seguinte, no máximo 2 dias, saem os melhores momentos dessa conversa. Tem os nossos links também aí na descrição das mídias sociais, nossas principais são Facebook e Instagram. Vamos deixar também da Fabi, do escritório da Fabi, Instagram, né, Fabi? Isso, Instagram. E se quiser deixar algum contato também, depois você passa, a gente coloca. Não se esqueça, principalmente está no YouTube, não se esqueça de comentar, curtir. A gente tem esse projeto diferente, não ficar falando só de uniforme, falar de outros assuntos. Já teve de games, teve de marketing, teve dentista, teve de tudo. Acompanha, é muito legal. Esqueceu alguma coisa, produção? Tudo certinho? Então tá bom. Gostou da parede verde? Gostei muito. Assim que eu entrei aqui, eu bati o olho e já... Nossa, que cor bonita. Uma cor tranquila, calma, aí vai dar um fundo bem legal pro vídeo. A gente foi evoluindo a qualidade do vídeo, e aí o último que foi com o Chuck, a gente falou de games, quem quiser vai estar aí o link na descrição também, e tá muito claro, muito branco, né? O branco ele destaca muito, né? E aí a qualidade do vídeo pediu que a gente deixasse mais aconchegante, mais legal. Eu falei assim, gente, a Fabi vai lá, vai ser com ela que a gente vai ter que resolver esse problema. E aí tem uma paleta de cores novas que a gente está usando, vamos lá, um mega desafio achar essa cor, até você chegar numa paleta correta, assim, numa tendência de cores, o pessoal abre aquele leque de cor, você não sabe nem por onde começar. Você estaria adorando, né? Eu já fiquei apavorado, falei, meu Deus, por onde eu começo? Eu já uso aquele leque no dia a dia, que trabalho no computador, e a paleta de cores. Mas pelo menos você que é amiga e profissional da área, se falou, não vai falar mentira, gostou de verdade. Bem assertivo, eu gostei muito dessa cor, uma cor que eu gosto muito dessas tonalidades de verdes, cores mais tranquilas, assim, verdes e azuis são minhas cores preferidas. Eu também gosto. Assim, né? Então, Fabi, conta pro pessoal o que você faz aí. Bom, eu sou arquiteta, formada em arquitetura e urbanismo pela PUC, Campinas, né? E hoje eu tenho escritório de arquitetura e arquitetura de interiores. E já vai fazer... Eu perco as contas. Alguns anos. Alguns anos. Não vamos fazer conta, não vamos ser fazer felizes. Conta. Não, fazer conta... Você sabe que... Alguns anos. A gente nunca sentou para conversar a fundo, né? Aquele relacionamento de vizinhos, mais amigos, né? De oba-oba, de festa. Exatamente. Mas não sei porque eu achava que você era só design de interiores, mas não é não, você faz... Não, eu sou arquiteta de formação, na verdade minha formação é arquiteta e urbanista, que é uma área também muito abrangente. Na verdade, o curso de arquitetura e urbanismo é um curso muito abrangente, né? Mas dentro do curso tem variações, tem especialidades, ou você tem que ir se aprofundando? Não, na verdade, o curso é uma pincelada de vários assuntos, mas eu falo que a grande faculdade da minha vida foi trabalho, estágio, né? Principalmente na parte de design de interiores, que até tem alguns cursos específicos, mas eu acabei nunca fazendo, porque eu aprendi muito nos escritórios que eu trabalhei de estágio antes de ter o meu próprio escritório, né?
Mas assim, a faculdade ela abre muitas portas e aí cada um segue. Ela abre muitas possibilidades. Tem gente da minha turma que se formou e trabalha com fotografia, com design de interiores, tem gente que trabalha com arquitetura industrial, eu trabalho, né, com arquitetura de edificações mesmo, principalmente residencial e interiores, mas tem gente que trabalha com cenografia, com urbanismo, em construtora, com gestão de obra, planejamento, enfim, paisagismo, iluminação. E tudo derivado do curso de arquitetura. Tudo derivado do curso de arquitetura. Então é um curso que abre bastante assim o leque, né? Bem legal. E onde surgiu a vontade? Você sempre soube que você queria fazer? Eu sempre soube que eu ia para a área de criação. Eu sempre gostei, sempre fui uma criança muito criativa, sempre gostava de brincar de desenhar, sucata, maquete, sempre gostei de brincadeiras criativas. E na minha época não tinha muita coisa de videogame, até tinha, mas eu nunca tive videogame, enfim. Sempre fui criada em lugar amplo, chácara, com os meus avós, sempre fazendo brincadeiras muito lúdicas, então eu sempre fui mais para esse lado mais artístico, assim, né? E meu pai é engenheiro civil, ele tem uma empresa de impermeabilização, ele e meu tio, né, são sócios. Manda um abraço pro Rochinha. Pro Rochinha, pro meu tio Álvaro, meus abraço queridos da Vedacamp. Se puder, a gente deixa também o link da Vedacamp para vocês. Com certeza, nós tá há bastante tempo aí, muita gente deve conhecer. Nossa, a Vedacamp é muito antiga. Muito antiga. Quantos anos será que deve ter? Eu acho que já fez 40 anos há um tempinho atrás, se eu não me engano. Faz tempo. Não, 40. Pode ser, ou 30 anos. Eu não sei, mas eu sou meio ruim de data. Mas é bastante. Mas é bastante. E seu pai tá na área, então, né? Sim, Desculpa, eu arrumei o copo aqui novamente, tá bom? Desculpa. Sim, meu pai tá na área e... Você acompanhava ele em obra, essas coisas também, mais ou menos? Pouco, mas acho que a grande obra que eu mais acompanhei foi a obra da casa que eu morei com eles, né? Meus pais, quando eu nasci, moravam numa casa. E depois de um tempo, eles começaram a construir uma casa maior, que é a casa que eu vivi a maior parte da minha vida até casar, né? Até meu marido me tirar de lá e ser sua vizinha. E essa casa meus pais construíram durante um tempo, assim. E foi bem na época que eu tinha de infância para adolescência. Então, assim, eu acompanhei de perto essa obra. Todo final de semana a gente ia visitar. Meu pai que fez o projeto, inclusive de arquitetura. Apesar de ele ser engenheiro, eles também podem fazer projeto, né? Então, existe muito engenheiro que faz obra, assim, né? Particular, para ele, para a família. Vejo bastante casos. Eu acho que, assim, o ideal é cada um... Eu também posso tocar obra, enfim, né? Mas eu acho que o ideal é cada um na sua função. Mas meu pai também é uma pessoa muito criativa e tal. Ele quis desenhar a nossa própria casa. É uma casa muito bonita, inclusive. Eu até brinco, ele é uma casa de engenheiro, né? Toda retinha, de ângulos e quadradinho. Mas é muito legal a casa. Eu acompanhei desde pequena, assim... a obra, todo final de semana a gente ia lá, ia em loja de material de construção, não tinha o que fazer, né? Você ia na loja, os pais levavam os filhos junto. E eu sempre fui gostando e tal. Você participava já? Participava, assim, né? Daí depois é parte da decoração, né? A parte de acabamento, na verdade. Daí acompanhava meus pais em loja de imóvel, quando foram comprar sofá, foram comprar mesa, enfim, né? E aí foi indo. Daí quando eu me formei, eu pensei muito em ir pra design... talvez até em marketing, enfim. E aí, mas você se formou e já foi para a faculdade ou tem um tempo para pensar? Não, eu já passei direto no vestibular e já com foi. 17 anos estava na faculdade já. Bem certeira, assim, eu tinha certeza do que eu queria, não tive dúvidas. Para ser honesta, um ano antes do vestibular, no segundo colegial, eu cheguei a pensar em ir para aula de biologia, de genética, eu gostava de umas coisas assim, mas foi acho que um devaneio, assim, passou rápido. Passou rápido E eu voltei pro meu sonho inicial, que era arquitetura, enfim, né? E aí... é gostoso acompanhar a obra. Não sei se eu tô falando besteira, mas acho que reforma é um pouco mais chato que obra, assim, do zero. O que você acha? Acho que é a mesma coisa? Depende muito das coisas? Depende muito do tipo da reforma. Reforma é estressante. Mas tem que a construção derrubar. também. É que a reforma ela pode ter mais surpresas, né, no meio do caminho. Então a gente consegue planejar, mas tem reformas, por exemplo, eu já peguei reformas de casas antigas que a gente não tinha planta original, não tinha projeto estrutural original, então a gente não sabia exatamente onde tinha pilar, estrutura.
Já tive que chamar alguns engenheiros, em alguns casos, para descascar a parede e ver o que tinha embaixo. Então, assim, a reforma, às vezes, ela é mais difícil, assim, nesse sentido, de você ter surpresas no meio do caminho, né? Mas... E a questão do orçamento? Você planeja X e gasta 2x. A reforma, nesse sentido, acaba sendo um pouquinho mais difícil. A obra é um pouquinho mais controlável? Com certeza. E ainda mais quando tem uma boa gestão, né? Mas, por exemplo, meu sogro está terminando de construir, né? Ele falou, tive uma sorte... porque eu estou no final de obra e estava meio que tudo comprado, porque agora os preços também, que é uma coisa, estamos num cenário atípico, né? Sim. Nossa, os preços explodiram, ele falou. Falou, nossa, assim, aquele problema que você tem com reforma, eu estou tendo agora com final de obra, tudo muito mais caro. Mas é o que você falou, é um cenário atípico, eu não sei como vão ser as coisas, né, daqui pra frente, mas... ficou em falta mão de obra, material. Tá tendo isso? Ainda tá tendo falta de material ainda? Tá. Tá tendo bastante problema, assim, com falta de mobiliário, principalmente em todos os tipos, na verdade, de material de obra, espuma para marcenaria, mobiliário, MDF, ferragem, as marcenarias não estão recebendo material para executar os móveis. Enfim, tá tudo meio atrasado, mas a tendência é que as coisas estabilizem, né? Enfim, mas os clientes muitas coisas para exportação também. Os clientes estão pacientes, mais ou menos? Então, assim... Por ser um ano atípico, muitas coisas foram atípicas. Esse ano eu senti que o meu trabalho foi focado na casa, no lar das pessoas. Eu peguei muito menos projetos comerciais esse ano e as pessoas aproveitaram para tirar esse tempinho para casa, mexer muitas coisas. Então, muita gente foi mexendo ao longo desse ano, né? Mas as pessoas estão bem conscientes da situação, de que não tem o que fazer, né? O que você falou é importante também, que a questão da exportação, o dólar tá alto, né? O material deve estar bom para exportar ao mercado. Exatamente, as fábricas, né, de matéria-prima, material básico, assim, né? MDF, ferragem, essas coisas que eu sinto bastante agora nessa parte de acabamentos finais, de marcenaria e tal. Tá tudo indo pra fora e a gente tá ficando meio se virando com o que tem. Mas tá dando tudo certo por enquanto. Mas eu fiquei traumatizado com a reforma da minha casa, que a gente morava no lado. Nossa, deu um trabalho, gente, não acabava nunca. E chega nos finalmente, também era recém-casado e aí o negócio não ia. E vocês tiveram também probleminha pra mudar, lembra? Pra começar a reforma. Na verdade, o que atrasou a nossa foi a questão da inquilina que tinha na época na casa, atrasou pra sair. Enfim, né? Mas ficou linda a sua casa. Nossa, a decoração dela é sensacional, a exposição. No final, você deve até te ajudar, né, a mostrar para os clientes. Você acaba levando gente para ver a sua casa? Levar assim pra ver nunca levei, mas às vezes eu mostro foto. Eu cito muitos exemplos, porque uma vez eu escutei, não sei aonde, não vou citar a fonte, porque eu não tenho ideia onde eu ouvi isso. Mas eu ouvi uma frase assim, que não um bom arquiteto, mas quando o arquiteto projeta o seu próprio lar, sua própria casa, ele ganha muita experiência com isso, né? De usabilidade, acho que assim, na verdade tudo um pouco, né? Assim, muitas coisas que eu fiz na minha casa, hoje eu já falo, nossa, isso não é tão funcional quanto poderia ser, então eu já não faço na casa de um cliente. Muitas coisas que eu pesquisei diferentes para minha casa, eu falo, olha, eu fiz em casa, deu muito certo, pode fazer que é legal. Tem experiência, né? Exatamente. E vamos voltar à cronologia do negócio, para não se perder. E você entrou na faculdade com 17, e eu não sei porquê, tem uma coisa de Espanha na sua vida que eu me lembre vagamente? Tem. Eu fiz um intercâmbio durante um ano da faculdade, eu morei na Espanha, morei em Sevilha. Mas tem uma assim, é famosa Sevilha por ter o berço da arquitetura? Não, tem uma não faculdade... especificamente. Tem uma faculdade muito boa, que é a Universidade de Sevilha, onde eu estudei, né? Até a bolsa foi através da faculdade. Foi em que ano que você foi da faculdade? Foi no 4º ano. Na verdade, foi na metade do 3º e eu voltei na metade do 4º. Eu fui no meio do semestre por causa do ano letivo europeu, é diferente. A PUC tem eu não sei como é hoje, né? Mas na minha época tinha um sistema de intercâmbio bem interessante, então tinha um processo seletivo, tinham X vagas para várias universidades pela Europa, acho que na época era só Europa, não sei se hoje tem para mais algum lugar. E tinha para Portugal, tinha para França, mas eu sempre quis morar na Espanha. Porque a minha descendência é espanhola, uma das minhas descendências... Pai, de mãe? Por parte de mãe. A Quem minha avó é? materna. É que eu conheço? Avó Nair. Ela era espanhola? Opa, filha de espanhóis, vindos da Espanha. Achei que os únicos espanhóis do condomínio lá era a família do Said.
Sua avó também Espanholona. Ela tá firme e forte, né? Tá, firme e forte. Poxa, eu vejo ela dirigindo ainda. Minha avó é super ativa. A minha, com essa pandemia, a gente causolou em casa, coitada. Sinto uma saudade, a gente vai de vez em quando, fica um pouco afastado. Mas a sua tá firme e forte. Tá, na pandemia, lógico, né? A gente teve muito mais cuidado com ela, mas assim, a gente não deixou de encontrar, de almoço de final de semana e tal, até pra... Você conheceu parentes lá por causa disso? Eu não cheguei a conhecer, mas eles têm alguns parentes de longe. Quando a minha mãe e ela, inclusive, foram me visitar na Espanha, quando eu morei lá, elas foram sua avó foi. pra cidadezinha que tem parentes, encontraram os primos lá e tal. E daí foi isso, assim, eu sempre quis ir pra Espanha porque eu sempre tive muito contato com a cultura espanhola. Minha avó sempre ensinou a gente a falar espanhol desde pequenininha. Ela tem muita coisa de família, tipo as mantilhas, as coisas. É que nem a gente com a Grécia, né? Que meu avô é grego. Aliás, uma sensação maravilhosa você indo pro país de origem dos seus avós. Eu fui com meu avô lá umas 2 vezes. Foi muito legal. Ele falou aqui, não sei o quê, tudo que ele contava, né? Os costumes todos lá ainda, é uma delícia. É arrepiante. Você sabe que a minha avó, ela é desfilha de espanhóis, mas a minha avó nunca tinha ido pra Espanha. A primeira vez que ela foi, depois ela, se eu não me engano, ela foi de Mas ela nasceu lá? Não, ela nasceu aqui. Os pais dela nasceram lá. Os dois espanhóis. Mas vieram imigrantes. Pós-guerra, né? Aquela história toda. E ela nasceu aqui. E quando ela foi a primeira vez pra Espanha, foi quando eu morava lá. Então eu viajei, ela e minha mãe. Foi muito legal, as 3 gerações, assim, né? Pena que a minha irmã não conseguiu ir por causa na época de colégio e tal. Foi muito legal. E daí ela, quando visitou os vilarejozinhos, ela se arrepiou, assim, ela se emocionou muito porque ela via os pátios, todos floridos, os pátios sevilhanos, porque a minha família era da Andalucia, era dali de perto de Sevilha, que é o sul da Espanha, que é a região do flamenco, das tapas, das touradas, aquela região que tem toda a cultura muito aflorada e tal. E aí minha avó via aquilo, ela ficou muito emocionada, porque ela lembrava da mãe dela contando, dos pais. Ela falou, é como se eu já tivesse vivido, apesar de nunca ter estado aqui, sabe? Muito legal. Aquela memória afetiva, no local. É muito intenso. Quando eu fui para a Grécia pela primeira vez, eu não estava com meu avô. E estava com a minha mãe. Quando a minha mãe estava dirigindo, também era vilarejo, era aquelas aldeias, né, que a gente fala, na montanha, meu avô era na montanha, aquela coisa toda. Quando a minha mãe bicou com o carro, eu desabei a chorar, de emoção de saber que eu estava lá onde meu avô nasceu, um lugar longe, de vilarejo, super caipira, sabe, da região. É muito emocionante. O que eu brigo muito com a minha mãe, você sabe estar escutando, né, é que eu não falo grego. Isso, porque assim, eu tenho que botar a culpa na mãe. É super fácil falar grego, né? Não, eu poderia aprender, mas não era muito mais fácil minha mãe me ensinar quando eu era pequeno, não lembrar? Mãe... Você fala grego? Minha mãe? Fluentíssima. Que legal, não sabia. Morou na Grécia também. Que legal. Aí eu quero falar grego com ela, eu entendo muita... É impressionante, a gente entende muita coisa, mas não consigo falar, não consigo criar, mas se falar comigo, me vira um pouquinho. Você vai. Mas é isso, essa questão é muito emocionante, de você saber do seu parente. Tem muita gente que vem de pós-guerra, da Europa, aquela coisa toda. Mas vamos voltar à arquitetura. Sim. Você ficou então 1 ano, Sevilha. 1 ano na Universidade de Sevilha. E como é que foi o espanhol, assim, foi tranquilo? Foi tranquilo, na verdade eu nunca tinha feito espanhol, nunca tinha estudado espanhol antes. Aí quando saiu a bolsa, né, quando eu passei no processo, eu fui procurar uma professora particular, eu fiz um tempinho de aula particular. Intensivo, né? Bem rapidinho, assim, mas foi super fácil. E lá também eu fiz aula na universidade de espanhol também, de estudo de línguas, então acabou dando uma aprimorada. Mas assim, como era gente do mundo inteiro, época de universidade, muita festa, muita folia, então assim, acabava que a gente falava inglês, muito inglês, porque tinha muita gente de fora, tipo alemão, e às vezes o pessoal tinha mais dificuldade com o espanhol. E meu inglês já era muito fluente na época, né? Eu nunca tinha pensado em ir para os Estados Unidos, mas eu fiz inglês desde pequeno, então meu inglês, eu falo que meu inglês acho que é melhor que meu espanhol. Mas eu aprendi bem, foi super... E aí lá é a mesma forma de aprender? É bem diferente, porque a arquitetura na Europa
Eu senti muito nas matérias de projeto. Eles têm muitas matérias focadas em restauro, patrimônio, É. coisas que aqui é um pouco menos, né? Porque lá tudo é histórico. Toda cidade tem um centro Tem. histórico e os centros urbanos são muito consolidados. Então você não tem um terreno, que nem aqui você pega um terreno num condomínio. Não existe muito isso Lá tá lá. tudo já tomado, né? Principalmente na realidade que eu vivi ali, né? No centro de Sevilha. Então todas as minhas matérias, disciplinas de projeto eram em pedacinhos, terrenos muito pequenos, espaços residuais no tecido urbano, então eram projetos mais compactos, era diferente. Era Você não tem um diferente. terreno a 1.000 metros quadrados, aqui você vai projetar um condomínio, você vai projetar uma casa com espaço, área de lazer, isso não cabe lá, né? Então, E aí você pega o conceito de uma coisa mais complicada, e quando você pega uma coisa maior, facilita um pouco também, né? É diferente, eu acho que era mais difícil você ter que se adaptar ao que já estava consolidado em volta, sabe? Tinha que levar todo o entorno em consideração. Isso assim, nas disciplinas que eu tive de projeto. Eu não sei como são experiências, sei lá, de outras áreas, de outras cidades, mas pelo menos nesses projetos que eu fiz lá foram assim. Poxa, que legal. Mas foi bem Você não legal. pensou em se formar lá? Não podia? Eu tinha que voltar. Eu tinha que me formar aqui. A bolsa era por 1 ano, mas eu tinha que terminar a universidade aqui. Aí Então, não tive muito jeito. Eu voltei chorando na avião. Você queria ter ficado. Literalmente. Mesmo. Você queria ter ficado, mas. Queria, mas assim, é que o intercâmbio é aquela coisa, é um sonho, né? Assim, é um ano atípico, mas precisa voltar para a realidade, né? Você tinha um compromisso da universidade. Tinha um compromisso da universidade, com a minha família. Aí logo que eu voltei, eu já comecei a estagiar aqui para iniciar a minha carreira. No último ano? No meu último ano. Na verdade, nem foi no último ano, foi no penúltimo ano. Assim que eu cheguei do intercâmbio, você chegou na metade se eu não me engano, na semana seguinte eu já estava com estágio. Eu estava com o estágio meio engatilhado lá da Espanha. Ah, legal. E no final, assim, eu sei que a gente... A arquitetura é um pouco de comércio também. Você tem que adquirir o cliente, aquela coisa toda. Mas para você, o fato de ter ido lá, só ficou mais pela experiência ou também como profissional, assim, de clientes, de projetos, melhorou bastante? O que você achou, assim, de impacto? Além da vivência como pessoa também. Sim, eu acho que a vivência pessoal foi muito importante para morar sozinha, aprender a ter outros tipos de responsabilidade. Eu acho que a visão de mundo eu nunca tinha ido para Europa. Lá eu viajei muito, cheguei para o Marrocos, para lugares diferentes que talvez se não tivesse essa oportunidade eu não teria ido tão jovem, né? Então, assim, você aprende muita coisa e hoje eu trago muito dessas coisas para o projeto. E aí isso acaba melhorando muito, assim, o seu currículo, você conta as experiências para o cliente, isso acaba impressionando. Conheci muita gente de outras cidades mesmo, tinha muita gente brasileira lá. Então, assim, você acaba fazendo um networking bom, Se né? precisar alguma coisa, Sim. Um indica o outro, tem um pouco. Aliás, como é que é o mercado de arquitetura? Assim, aquela concorrência ou tem uma cumplicidade entre vocês? Eu sinto... Eu sempre tento ir para o lado da cumplicidade, assim, eu tento não enxergar como uma concorrência desleal, assim, pelo contrário, pelo menos comigo nunca aconteceu. Tenho muita amizade com muitos colegas de arquitetura, os arquitetos são muito unidos, tem grupos de lojas e de profissionais da área que promovem muitos eventos, é uma área que tem muito evento, muita inauguração, então assim, a gente está sempre se encontrando, sempre trocando experiência. Fiz muitas amizades, até de pessoas que eu nunca pude imaginar, e é muito legal, assim. Não é aquele negócio canibal, então. Não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que... Sempre tem, né? Mas no geral, então... Porque no meu ramo é uma briga de... Ninguém pode saber, nossa... Um não se dá com o outro, é uma coisa assim, eu tenho medo de que o cliente saiba do que eu estou fazendo. Eu tenho parceiros que, graças a Deus, têm a cabeça aberta e eu pude achá-los, né? Mas eu sou a favor da união faz a força. Eu também. Tem mercado para todo mundo. Exatamente. Tem cliente para todo mundo. A gente tem que se especializar, até a gente mesmo, aqui a gente faz uniforme, mas pô, a gente faz um tipo de uniforme específico, a gente se especializa também, né? E aí eu acho que essa cumplicidade só engrandece o nosso segmento, tanto nosso quanto de vocês também. Eu acho. E tem muita concorrência, sim, tem muita gente se formando. Tem muita demanda, muita oferta também, mas... Mas tem muita... o mercado é muito grande, acho que tem cliente para todo mundo. E eu acho que é o que você falou também de indicação, e boca a boca. Então, assim...
as coisas vão acontecendo sempre, desde que eu comecei com o meu próprio escritório, né? As coisas sempre foram fluindo, assim, comecei com uma coisinha ali, outra ali. Eu também tive uma sorte de não ter começado com o meu escritório sozinha, né? Você fez o estágio, então, metade do quarto? Na metade do Você quarto voltou da ano, Espanha, começou a estagiar. Eu já tinha estagiado antes do intercâmbio, nos Tá. meus primeiros anos num outro escritório que era muito focado em arquitetura de restaurantes, No de primeiro. franquias, muito na área alimentícia. Era Comercial, muito assim. comercial, É. foi um estágio muito legal, aprendi muita coisa. É bem diferente, assim, do meu segundo estágio, vamos dizer assim, não diferente, mas o foco, assim, um era mais comercial, o outro acabava voltando um pouquinho mais para residencial, então eu aprendi muita coisa dos dois, hoje em dia acho que eu consigo aglutinar tudo um pouquinho e traduzir no meu trabalho, né, mas... Todo mundo quer estar num ambiente bonito, né? Hoje em dia os shoppings são maravilhosos, as pessoas, os programas sobre reforma de casa também, então todo mundo tem muito material disponível, né? Pinterest, Sim. Instagram, você Todo consegue. mundo consegue ser meio arquiteto, meio decorador, Mas não tem a base é, técnica, né, o que eu que é falo que é importante. Sim. E você foi ao longo do tempo criando a sua identidade, assim, eu tenho uma certa identidade assim de paleta de cores, o pessoal fala muito, tipo de revestimento. Sim. Porque é aquela coisa, né? Por exemplo, o meu avô, ele tem uma casa aqui em Campinas, quer dizer, tinha, meu avô faleceu, minha avó mora nessa casa. Que os mais antigos batem o olho na casa e falam, é do fulano, o fulano que projetou essa casa. Por causa disso, disso, disso. Aí você olha e fala, pô, é verdade. Você vê assim, tem a caixa d'água, tem alguns detalhes assim de frisos. Específicos, né? E elas são arredondadas e com um globo em cima, não sei, é clarabóia que chama, eu acho. E você vai andando pela cidade, você vai vendo que Você tem repara. as mesmas características em outras casas. Acho que ele chamava. Vou até falar o nome dele aqui, é Rigueto. Acho que era Rigueto. Ele... Quem que era Rigueto? Era dessa outra casa. Então. Jamil Jonas, então. Aí também teve um Rigueto na outra casa, mas esse Jamil. Então, e aí lá perto da onde ele morava, você vai vendo as casas com os mesmos mesmo detalhes. estilo, né? Na verdade, assim, acho que eu não chego a ter uma coisa, uma marca assim, que eu imprimo em todos os projetos, até porque eu gosto de seguir muito, acho que a personalidade, a identidade de cada cliente, Isso que eu ia perguntar. E quando o cliente fala um negócio, fala, não sei, não vai ficar feio, o que você faz? Assim, eu tento mostrar pra ele, porque o projeto, ele é uma ferramenta de trabalho que você consegue mostrar pro cliente através de desenho, 3D, planta, você consegue representar e ele consegue visualizar como vai ficar, tem né? tudo. Tem Sim, 3D também? 3D e tal. Então, assim, a gente consegue mostrar pra ele e falar, olha, talvez a gente tente falar com jeito, né? Tentar... Tem coisas que não são funcionais, aí você tem que ser bem direto. Olha, isso não funciona, esse piso vai estragar, não é adequado para essa área. Não adianta. Se a pessoa teimar, você fala, tá bom, mas é por sua conta e risco. Já aconteceu algumas vezes, mas enfim. Agora, em termos estéticos, é uma pergunta bem complicada aí, né? Tipo, se o cliente quer fazer uma coisa feia, que você acha que é feio, mas que ele gosta, é a casa dele, né? Então, assim, eu tento com um jeitinho mostrar outras possibilidades que poderiam ficar melhor. Se ele insiste muito naquilo, a gente tenta amenizar. Ou, vamos supor, ele quer uma peça que não combina com outra, a gente tenta colocar uma pra lá, uma pra cá, enfim. Mas o legal é que você respeita, né? Sim, mas eu tenho que respeitar. Não tenho Eu acho que deve ter profissionais que falam assim, poxa, eu fiz um projeto, o cara mudou todo o meu projeto porque ele queria. Por que ele me chamou então? Acho que deve ter gente que pensa assim, né? Por causa da identidade, mas acho que é legal que você respeita. Sim. Respeita porque senão, pô, é sua casa, né? Sim. E tem que pensar em funcionalidade. Sim. Tem um amigo meu que tem uma casa assim, toda diferente, o arquiteto fez tudo e tal. Puta, a casa dele não serve os móveis direito, tem que fazer tudo planejado. Não é funcional, é só bonito. Então, se você não também levar em consideração o que você falou lá no começo, né? Você fez a sua casa, viu o que serve, o que não serve. Sim, pequenos detalhes, às vezes coisas pequenas, enfim, né? O tipo de piso, tem muita coisa envolvida, né? Sim. E é o sonho de muita gente uma casa, né? Uma decoração, uma reforma. Também tem essa parte delicada, né? Exatamente, eu trabalho com o sonho das pessoas, envolve a pessoa um investimento financeiro grande, então assim, eu tenho que tomar muito cuidado
como lidar com essas questões, envolve relação de casais, envolve relação de família. Nossa, é Tem horas que eu verdade. fico assistindo sessões de terapia no meu escritório, as pessoas, Psicóloga? eu fico ali só tentando. Você só fornece o local e fica, né, mediando. Porque às vezes tem questões assim da família que elas não sabem muito bem o que elas precisam, o que elas querem. Então eu tenho que mediar, fazer a mediação, né? Nossa, é E verdade. Deve dar muito. ajudar a falar, olha, pensa bem, você vai realmente usar isso dessa maneira? No dia a dia, como que é mais a sua vida? Aí eles falam, nossa, tem razão, né? Eu acho que do jeito que minha esposa tá falando vai ficar melhor mesmo, ou vice-versa, enfim. A gente tem que, às vezes, tentar, porque não dá tudo, né? Não cabe tudo, então... Nossa, é verdade. Você deve passar por umas coisas muito interessantes, porque quando a gente vai reformar, dá muita briga com a mulher, com o esposo, né? Meu Deus do céu. Eu também acho que uma das coisas que estressa é a divergência de opinião, que a gente tem que lidar e um abrir mão do outro. E é verdade, você vai E eu fico intermediando. tentando intermediar, né? Da maneira que eu acho que vai ficar mais funcional e tal. E tentar, às vezes um pequeno comentário que eu faço, às vezes eu faço alguns questionamentos que as pessoas vão repensar toda uma rotina, que hoje elas fazem de um jeito e querem uma coisa porque elas vivem daquela maneira, mas às vezes eu consigo abrir o pensamento delas para um novo layout de casa, do tipo, a cozinha aberta, a cozinha fechada, eu quero uma sala de TV aberta, uma sala de TV fechada, eu quero um banheiro para cada um, daí, enfim, Nossa, né? meu sonho é um banheiro para cada um, no mesmo quarto. E eu lá na minha casa eu tenho, são 3 quartos, são 3 suítes. Aí a minha esposa fica com a Carol, fica com o banheiro da suíte que a gente dorme e eu uso outro banheiro. Hoje em dia o pessoal usa 2 banheiros no mesmo suíte, no mesmo quarto? É super comum, tem gente que gosta, tem gente que Eu não sou visionário, gosta. então eu sabia disso desde o Então, começo. essa parte do briefing é muito interessante, que nessa parte que eu acho que eu sou mais, às vezes, terapeuta, vamos dizer, do que... Porque, assim, para um bom projeto ser construído, isso eu tô falando mais, até reformas também, mas falando principalmente em projetos de arquitetura do zero, né? A primeira reunião que eu faço com os clientes é muito longo esse processo de briefing. São reuniões enormes, ou então a gente até faz mais de uma reunião, porque a pessoa faz uma lista de desejos, ela fala, é o sonho dela. É hora de realizá-los. Então a gente anota, né, vai pondo no papel tudo o que quer, o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu não preciso. E aí nessa hora que a gente vai mostrando coisas que você não precisa, você precisa mesmo. E se a gente fizesse dessa maneira, como seria? E a pessoa começa a repensar os hábitos, porque os hábitos têm tudo a ver com a sua casa, né? Tem. Os cômodos que você usa mais. A disposição, se tá perto um quarto do outro, a relação das pessoas, tudo isso, a casa né? A gente... Eu tô insistindo nisso, é um sonho. Então, você se perde às vezes, se não tem um profissional para mediar, é muito complicado. Sim. A gente acaba se perdendo e fazendo besteira com, você falou, com impacto financeiro, psicológico, familiar, né? É muito complicado. Então você fez o estágio, uma empresa que é mais do setor comercial, franquias, Mais né? gastronômico, assim, também. Bem legal. E aí você trocou depois de quanto tempo para o segundo estágio? Foi depois do intercâmbio. Eu saí do primeiro estágio para ir para Espanha. Daí, quando eu voltei, eu fui trabalhar num escritório que era bem focado em arquitetura. Não era só arquitetura residencial, mas era um maior... A maior parte de clientes e projetos era... E eles eram sócios, inclusive ele era meu professor, já me conhecia da faculdade. Que legal. Então, já estava meio engatilhado, assim, foi super legal. Aprendi muito nesse estágio. Eram 2 sócios, né? E eu fiquei lá por muito tempo, me formei lá. Depois de eu fiquei acho que mais um ano e meio formada nesse escritório. Aí os sócios acabaram dividindo o escritório e eu acabei montando com uma das sócias, né, que acabou separando junto comigo, a gente montou o nosso escritório. Então a sua sócia era minha ex-chefe. Nossa. Que bom que deu certo, então. Sim, a gente tinha uma filosofia bem parecida, eu aprendi muito com ela, né? Na época também do outro escritório foi uma experiência fantástica. Ela te ensinou também a parte comercial? Assim, cliente, relacionamento, captação, é uma coisa importante, né? Sim, ela era muito boa nisso, ela era uma pessoa muito comunicativa, aprendi muito com ela a lidar com cliente, participar de reunião, porque até então, quando você é estagiário, você fica ali mais só, né, no quadradinho. O famoso estagiário, né? E depois de formada eu comecei a ter um pouquinho mais de autonomia para participar das coisas e tal.
E daí depois que a gente montou o nosso, sim, foi uma grande escola, que é o que eu falo, que a gente não aprende muitas coisas na faculdade, né? Mas até ela teve que recomeçar também? Sim, foi um recomeço, a gente começou do zero, foi um Mesmo recomeço. ela com uma bagagem, foi um Ah, sim, recomeço. em termos de estruturação de empresa, Nossa, tudo né? isso. Eu era recém-formada, não sabia nada. Então, Eu acho que uma das conversas com o Gu, eu acho que posso estar falando uma besteira, que seu primeiro escritório foi na casa dos seus pais. foi, porque a Com gente, ela? com ela, a gente Nossa. ficou um tempinho ali até achar uma sala adequada. Foi pouco tempo, foi coisa de acho que uns 2 meses, assim, Mas porque é um princípio de trabalho, é uma coisa é, diferente, um desafio, não é fácil. é porque eles tinham um espaço bem ocioso lá e a gente já começou a pegar alguns projetos e acabou, né, Precisando. a gente foi trabalhar lá até porque a gente também era muito exigente para escolher sala. A gente não queria ir em qualquer lugar, então a gente quis alugar a sala legal, daí a gente fez uma marcenaria bacana. Então a Ah, é gente, para nesse chamar também o período aí, cliente. a gente ficou transitório na casa dos meus pais. E como é que foi virar a chavinha de chefe para sócia? Ah, eu acho que foi bem tranquilo, a gente tinha uma relação muito legal, né? Então foi uma coisa bem natural. Mas a Começou a ter um pouco. responsabilidade. Não teve atrito então como sócia, Não, nada. não, 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 nunca. Mas a responsabilidade, assim, principalmente pra mim, mudou muito, né? Até a parte administrativa, talvez, né? Porque você Total. não tinha que participar, você teve que se viu com a parte E acaba que eu administrativa. sou uma pessoa muito organizada, então, assim, toda a parte administrativa desse novo escritório, eu que abracei a causa, assim. Então, Ah, você teve desde que. sempre fui eu que cuidei da Não parte sabia, você que começou então, que financeira, legal. administrativa, contabilidade, tudo, né? Abrir empresa, a gente não, a gente CNPJ. a gente ficou um tempo assim, fazendo É, alguns projetos, mas logo a gente já abriu o CNPJ, para emitir nota, faz tudo certinho. Então, eu que fui aprendendo, acho que até uma coisa que falta um pouco de experiência no colégio, na então, faculdade, né? eu como Gustavo somos administradores, né? Que o pessoal fala que quem é administrador sabe o que é da vida, né, Gu? Mas não é assim, Não, é não é. Eu acho muito que as importante. faculdades, e Todo principalmente, mundo deveria saber, né, Gu? eu acho que a Médico. escola devia ensinar, tipo, É, um mínimo, assim, sabe? Eu não sabia nada, eu fui aprendendo, tive ótimos ajudantes, meu marido, meus pais, meu é. contador, que inclusive é meu primo, também me orientou muito bem em Porque no relação a começo tudo. você Nos aprendeu. orientou, né? Não só a É, mim. Ela já tinha uma experiência com outro sim. escritório, mas Aprendeu a a gente fazer meio que começou tudo de novo. O CNPJ novo, tudo novo, então foi tudo do novo, zero. né? Como é que foi essa caminhada? Foi indo? Foi Ah, indo. A gente trabalhou juntas por. Nossa, nem sei, acho que por 8 anos, quase 8 anos. Nossa, Não, acho que esse ano seriam 8 anos juntas. muita coisa. Daí, no meio do caminho, ela acabou falecendo, então hoje eu Se viu? me vi com o escritório sozinha. Nossa Senhora. Foi bem difícil, mas Da noite pro da dia. noite pro dia, E tava com coisas coisas acontecendo. acontecendo. Nunca parei de trabalhar, nunca deixei os clientes na mão, lógico, todo mundo foi super O trauma de perder compreensivo. uma amiga, uma parceira, bom. Mas eu imagino que você passou. É fácil, Faz né? quanto tempo você tá sozinha? Vai fazer 2 anos. Tá Tá. fazendo 2 anos. E você foi. Na verdade, são 8 anos juntos, então, assim, não teve uma mudança de identidade, nada, foi só realmente a mudança de postura de tipo de escritório. Agora você sozinha, mais Exatamente. Mais responsabilidade, responsabilidades. Eu tentei manter bastante a maneira de trabalho, a cultura que a tinha sido cultura que tinha sido. instaurada, né? Exatamente. Até estilos, eu aprendi muita coisa com ela, porque ela já tinha muito mais experiência do que eu, né? Quando eu era recém-formada, ela já tinha anos de experiência. Acho que, se eu não me engano, 13 ou 14 anos a mais de trabalho do que eu. Então, ela tinha uma bagagem enorme, eu aprendi muita coisa com ela, foi muito legal. E querendo ou não, isso acaba que nem você falou de imprimir uma marca nos projetos. É. Não é bem isso, mas assim, eu acabo levando um pouquinho disso, de coisas que eu fui tendo como experiência, até experiências que eu não vi, mas que ela me explicou, me ensinou, de coisas, né? Enfim, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada pessoa, né? Desde o meu pai, engenheiro, dos todos os estágios que a gente faz, a gente vai levando um pouquinho, né? E o legal também de ter uma identidade é que você vai levando e aperfeiçoando ela. No caso do profissional de design, de arquitetura, tanto faz comercial, residencial, a experiência deve ser muito importante no desenvolvimento como profissional. Mas tem que também estudar ou tem que acompanhar mais, assim, acompanhar as tendências, acompanhar o que está acontecendo, ou tem que estudar também, muda uma forma de fazer um projeto, uma coisa, ou não chegou nesse ponto para você ainda?
Eu acho que é mais acompanhar as tendências, assim. Os produtos, os lançamentos de materiais, produtos, revestimentos, técnicas construtivas vão evoluindo e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, tem cursos específicos, por exemplo, uma grande atualização que eu passei, né? Um período de transição das lâmpadas normais, convencionais para o Você LED. pegou. Foi um período bem difícil, porque a gente aprendeu a projetar a iluminação de um jeito e de repente, puf, surgiu o LED, tudo passou a ser diferente. Eu Tipo vou assim, fazer eu uma tive que reaprender Vou a fazer uma reclamação, eu projetar. não gosto de LED. Queima mais que a outra, poxa. Ah, mas depende. Eu tenho a outra aqui, 20 anos, sei lá, 10 anos, não sei, eu tô falando besteira, assim. Eu tenho uma lâmpada aqui que é da época do meu avô, tem 6 anos que ele faleceu. E as LEDs já troquei 3 vezes, poxa. Depende muito do tipo do LED, da qualidade, enfim, Ah, já tem deve estar tudo chinês, N. né? Isso é tudo chinês, porque não é possível. Tem o chinês, mas também tem outras. E já estão falando que vai vir outro tipo de lâmpada agora também, não sei se você já ouviu falar. Que daqui a pouco vai Não, cair o LED também. Então não dá essa eu pra... ainda não tô sabendo. Né? É. Mas assim, E adequar a casa para as novas tecnologias? Esse negócio de automação, envolve também a parte arquitetônica do projeto, você tem que ter... Ah, envolve a parte arquitetônica, né? E envolve também planejamento, porque tudo isso o ideal é que seja feito durante o projeto, né? É, Então, assim, quando a gente vai pensar uma casa, a gente tem que pensar muitas coisas antes. tá. Parece que não, mas o projeto é infinitamente maior do que as pessoas pensam, que é só desenhar a plantinha, né? Não, tem que pensar em tudo, porque depois durante a obra é difícil se adequar as coisas, né? Por isso que reforma é mais chato. Você não consegue, né? E, e vamos lá, então eu sou um cliente seu, quero fazer um projeto. Eu vou lá, você vai desenvolver arquitetura, uma casa nova, vai fazer o desenvolvimento da arquitetura, se precisar faz o design também, Sim. e acompanha a obra também, a parte assim, de estrutural tem que chamar engenheiro, como é que funciona essa parte? Olha, tem arquitetos que fazem todo esse processo. O cálculo estrutural, hidráulico, elétrico, né? Os projetos complementares são feitos por engenheiros, tá? Tá, Mas tem arquitetos que fazem a administração e execução da obra. Mas eu, particularmente, não faço isso. Eu faço tá. só o projeto, acompanho no sentido de estar acompanhando o engenheiro, a construtora, a pessoa, né, o responsável técnico, tá ali para ver se ele está executando conforme o projeto, tirar dúvida, enfim. Então tem que ter envolvimento da Tem que engenharia. ter o envolvimento da engenharia. E você não pensa em abrir uma construtora? É uma coisa muito específica, eu acho que eu deixaria para os engenheiros, né? Você tem a sua especialidade. Eu prefiro a parte mais de criação e tal, né? Tem muito cliente também que gosta de construir a própria casa, né? O Sim. arquiteto entrega, e acho que o engenheiro também às vezes, até os pedreiros fazem engenharia, né? Os mestres de obra às vezes se aventuram a fazer, não é o correto, né? Uhum. Mas é legal o que você falou, por quê? Porque você falou em especialidade. Eu achava que o arquiteto tinha aquele sonho também de ter uma construtora, fazer tudo de uma vez. Não necessariamente, Não né? Cada necessariamente, um no né? seu... Tem arquitetos que executam obras muito bem, mas é que daí tem que ter um tempo hábil muito maior. Uma equipe, por exemplo, de Tem que ter um pouco mais orçamentistas, de amadurecimento. cronograma, assim, você administrar uma obra envolve muitas coisas. Então eu acho que daí você tendo um engenheiro que vai ser o responsável por organizar todas essas equipes, orçamentos, planilhas, prazos, tá lá todo dia a fiscalizar os pedreiros, recebimento de material, é uma coisa muito específica. E até a questão técnica em relação à estrutura, a parte elétrica e hidráulica, eles têm um estudo muito mais aprofundado do que nós arquitetos em relação a É, isso, sabe? A gente até tem uma pincelada na faculdade, pode se especializar, mas mas é muito específico do engenheiro. Então eu prefiro deixar na mão dos engenheiros que eu tenho parcerias com algumas construtoras, alguns engenheiros de confiança, e falo com meus clientes, eu cobro o projeto, Fabiana, é, tá? Deixar bem claro que tem arquitetos que trabalham cada um diferente. tem o seu. Eu gosto de entregar um projeto super completo, detalhado, extremamente detalhado, que qualquer pessoa vai pegar e conseguir executar. Tá. E em muitos casos o cliente traz o próprio engenheiro Até para também. indicar como deve ser feito, Sim, para não detalhamento. desviar o foco do que você imagina como um todo. Sim, e daí eu faço também junto, paralelo a isso, o acompanhamento em lojas de materiais, escolha de acabamentos, acompanhamento de alguns orçamentos para a gente ver se está dentro do bolso ou não, a gente consegue Você adaptar algumas pergunta coisas. o Sim, budget, né, o que a pessoa lógico, tudo isso é tem. planejado antes, porque daí com isso e com uma boa equipe de engenharia que vai conseguir orçar essa obra, né? A parte de cimento, concreto, a parte de levantar e subir parede, isso eu não tenho condições de mensurar. Isso quem vai mensurar é o engenheiro, né? Então a gente consegue ter
um planejamento muito, assim, relativamente fiel. A não ser que aconteça, que nem você comentou no começo, esse ano atípico, que as coisas sobem muito, a gente não sabe, né? É comum ir mudando algumas coisas, assim, o projeto já teve várias revisões, foi entregue, vamos começar. É comum, às vezes, no papo com o engenheiro, falar, pô, mas e aí, aqui, assim, assado, é comum ter umas mudanças? Eu, particularmente, não gosto de mudar o projeto durante a obra, nem o engenheiro, nem os Nem pedreiros, ele. ninguém gosta. Ninguém gosta. Porque, assim, tá tudo planejado de um jeito, vamos inverter o banheiro, aí você tem que mexer com tudo, você tem tem que quebrar uma coisa que já foi feita, tem coisas que estão viáveis de mexer no meio do caminho, mas tem coisas que não. Então, assim, eu tento deixar bem claro para meus clientes que, assim, a gente tem um período de estudo preliminar que pode ser infinito se ele quiser. Lógico, né? Isso só vai trazer prejuízos de tempo para ele, mas assim, a gente, enquanto tá no papel, o papel é barato, a gente vai planejando, A mas hora de depois mudar, que então, bater é o no papel. martelo, o ideal é que não se mude. Lógico, acontece alguns imprevistos, ou às vezes você acaba visualizando alguma coisa ali na hora e fala, se a gente aproveitar esse espacinho, dá tempo ainda? Até dá. Mas o ideal Mas é o que ideal não é... se façam mudanças radicais durante a obra. Tipo, vamos mudar um banheiro de lugar, vamos transformar, sei lá, um home na cozinha. Coisas tá. assim, né? Difícil, Que mas deve acontecer. às vezes os clientes, quando entram no espaço já começando a construir, começam a enxergar coisas que no papel eles não enxergavam, né? E você costuma também, assim, acompanhar cliente que quer comprar um imóvel antigo e reformar? Você vai ver o imóvel antes dele comprar? Costuma acontecer isso ou Já difícil? fiz algumas vezes. Fala assim, Fabi, eu vou Já querer fiz. reformar inteira. Eu tô com uma casa aqui, mas ela tá muito antiga, vamos quebrar ela inteira. Vem dar uma olhada. Acontece também? Sim, em alguns casos, quando é reforma, eu já precisei inclusive levar engenheiro junto pra gente ver se era possível quebrar algumas coisas. Isso antes de comprar? Pode ser feito antes de Tá. comprar, pode ser feito Você indica que depois. aconteça isso, Eu então? indico, Pô, porque às vezes a pessoa tem uma ideia é, na cabeça, ela chega lá, aconteceu isso com, a gente teve foi uma gelateria, era uma casa muito antiga, no fim deu tudo certo, ficou bem legal o tá. projeto, mas eu acho que já estava até fechado o imóvel, se eu não me engano. E aí, que a gente começou o projeto, a gente descobriu que a casa era tão antiga que ela não tinha pilares e vigas, era alvenaria apoiada, enfim. Nossa. É super perigoso. Então, isso aí Daí a gente não pôde quebrar grandes vãos, a gente teve que ser bem mais restrito nas teve que aberturas. investir também na parte estrutural. Sim, teve que fazer reforço de viga, com, se não me engano, acho que com metálica, eu não me lembro exatamente como foi feito, mas a gente precisou levar um engenheiro lá, descascar várias paredes para descobrir o que tinha por baixo daquelas paredes que não tinha planta. Então, assim, nesse caso deu super certo, a gente fez um projeto adequado para esse tipo de construção sem mexer na original. Mas é legal, talvez, fazer essa pesquisa antes, né? E hoje você. A gente, não sei, eu posso estar falando uma besteira. Você perde um pouco do encanto ou você cada vez se encanta mais com a sua profissão? Ai, cada vez eu acho que eu me encanto mais. Você vai pegando mais prática, É, né? As coisas vão acontecendo mais fluídas, talvez. sim. E a parte administrativa está atrapalhando ou também você está tirando de Eu letra? sempre tirei de letra, eu sempre gostei muito. Sempre fui muito organizada com as finanças pessoais também, É. né? Em casa, tudo E organizadinho. acho que sim, né? No bom sentido, assim, de a gente ficar sempre organizada, não Sim, sim, deixa, não. Sua né? casa é impecável. Então, acho que isso se refletiu no escritório também. É, é, eu acho que é uma coisa que tem que ser agregada e não pode atrapalhar, né? Tem que ter o projeto e também tem que cuidar bem da sua casa, porque independente do que você vai fazer, se você é uma boa projetista, uma boa arquiteta, mas não tem uma boa administração, aí os projetos atrasam, os clientes ficam insatisfeitos, aí Sim. você vai jogando o seu... Porque no final, você tem uma coisa, você carrega o nome do seu escritório, né? Sim, sim. Então, todo mundo é Muita associado a você. responsabilidade. Eu até brincava assim, quando hoje, né, não sendo mais funcionária nem estagiária, sendo dona do negócio, é uma coisa que eu falava muito com a minha sócia antes. É, eu passava, assim, eles acabavam o expediente, dava meu horário, terminava meus projetos, chegava em casa com a cabeça tranquila. Quando eu passei a ser dona, a responsabilidade não sai da sua Não sai. cabeça. Você não consegue simplesmente deitar no travesseiro e falar, pronto, agora eu vou descansar, É, larguei o trabalho lá. Você tem que pensar no prazo, você tem que pensar naquilo que você está projetando. a gente trabalha 24 É horas. muita responsabilidade. Você indicar um fornecedor para um cliente, dar algumas dicas, você acaba ficando É,
com aquela responsabilidade E, também. e no seu meio é muita indicação. É muita indicação. Às vezes eu tenho medo de indicar algumas coisas que eu nunca trabalhei antes. Deixo bem claro para alguns clientes, olha, eu não conheço, mas pode ser interessante. Tem fornecedores que eu costumo trabalhar já há muito tempo. Então, assim, tudo isso é uma responsabilidade, né? Eu chego a perder o sono de madrugada e ficar pensando no trabalho. A cabeça não para, é impressionante. A gente não tem sossego. Eu acho que o grande desafio, na verdade, é parar de pensar no trabalho. É verdade. Você também acaba perdendo sono às vezes? Ou muitas vezes. Às vezes por causa de preocupação com algum prazo, alguma coisa, enfim, né? Mas muitas vezes também eu não consigo desligar minha cabeça, assim. Às vezes quando eu levo algumas coisas para trabalhar em casa, eu fico tão, assim, focada naquilo. E às vezes eu já cheguei a sonhar com algumas coisas, ou então tá meio dormindo, meio acordado, nem sei se eu tô dormindo ou não, mas assim, eu tive algumas ideias, alguns insights, deitada na cama, de acender a luz pra escrever, pra não esquecer no dia seguinte, sabe? Várias vezes já aconteceu isso, acho que isso é meio comum pra quem vai meio na área de criação, porque o cérebro não desliga. E aí você liga o computador e começa a trabalhar? Não. Tá, mas sim, a assim, cabeça eu já tá... cheguei a acordar, anotar no celular, tipo, umas palavras-chave, assim, pra não escrever, pra não Pra você esquecer, lembrar. sabe? Já cheguei a fazer isso. Nós somos vizinhos observam um ao outro, é normal. Você tem um ritmo de vida bem intenso, chega tarde em casa, né? Continua assim ainda? Continua. Agora com a pandemia, esse período que a gente tá passando aí, mais ainda. Não tanto de intensidade no sentido de sair tanto, porque a nossa vida de arquitetos, né, vamos dizer assim, tem muito evento, muita inauguração, muita coisa que a gente acaba participando, mas também de atender cliente fora, de ter um tempo do escritório, então assim, bastante tempo trabalhando. Esses eventos não vou falar nomes, porque tem vários, mas assim, Campinas tem Campinas Decor, tem Casa Cor, não sei como é que fala. Uhum. É tipo como se fosse um desfile de roupa que é tudo muito, muito grande, muito exagerado, que é para chamar a atenção de um determinado tipo de trabalho, ou é aquilo lá na real? Você está mostrando um projeto que poderia ser feito numa casa? Porque os desfiles de roupa que a gente está no nosso segmento é tudo para chamar atenção. Então, por exemplo, o pessoal está andando com aquelas roupas diferentes com uma ombreira desse tamanho. O que quer dizer? Que há uma tendência que tem um pouquinho mais de volume no ombro, não que vai ter aquelas ombreiras gigantescas. Esse tipo de evento é para isso ou não? Está reproduzindo o que poderia ser feito na casa de uma pessoa? Acho que nas mostras as pessoas tentam mostrar o mais fiel do seu trabalho, né? Nas o quê? Nas mostras. Mostras. De Eu falei decoração. evento, mostras. Tá. Eu, assim, tento sempre colocar coisas eu já participei de algumas, né? A gente sempre tenta colocar coisas que são factíveis, são plausíveis para você colocar na casa de um cliente. Então, assim, até hoje todos os projetos que eu participei eram projetos que você poderia trazer para a realidade. Mas, assim, alguns projetos acabam sendo um pouco mais cênicos, acabam sendo um pouco mais conceituais. Talvez na casa de um cliente aquilo ia ficar um pouco over, dependendo do contexto. Entendi. Então, assim, a mostra, todo mundo acaba querendo mostrar o que tem de mais legal no mercado, os lançamentos de produtos, tem muito patrocínio de marcas, de produtos, então às vezes você fica meio amarrado a usar aquele específico, dependendo do patrocínio. Mas você consegue levar o seu ou é da mostra patrocínio? Depende, tem alguns que são. Depende da amostra, né? Mas assim, alguns patrocínios são específicos da amostra, que patrocina a amostra geral. Então, vamos supor, a marca X vai patrocinar aquele item X. Então, todos os ambientes que forem usar, por exemplo, louças e metais vão ser da marca que está patrocinando louças e metais. Você não pode trazer de outra marca. Entendi. Assim, mas isso é para algumas coisas específicas que tem contrato com o evento. Mas algumas coisas você consegue trazer os seus próprios patrocínios, né? Então, quanto mais patrocínio, mais legal, porque é menos custo para você e para os fornecedores é interessante participar também para mostrar as novidades. Mas acontece de falar assim para você, Fabi, tem que ter essa cor no seu ambiente. Nunca aconteceu nada específico. Ou tem que ter dentro dessa paleta de cores, tem que ter uma dessa marca, da marca não, assim, da cor. Não, direcionamento de projeto não. Tá. Lógico, tem as mostras que eu já participei, todas você tem que apresentar o projeto antes e tem que ter uma avaliação para falar, beleza, tá tudo ok. Tá. Porque senão, né, a organização aprova os projetos. Vai que você chega lá e faz uma coisa, sei lá, mega, não sei, né? Enfim, não sei. O que eles poderiam vetar, mas tem uma aprovação prévia. E tem um acompanhamento das organizações, eles vão no dia a dia na obra, ver se tá tudo em ordem, tem um padrão de qualidade.
Porque cada um leva os seus fornecedores e cada um monta né, com o seu pintor, com o seu eletricista, com a sua equipe. Então, assim, tem um mínimo de qualidade. Já aconteceu, por exemplo, de eu ver falando, gente, isso aqui não tá acabamento adequado, tem que melhorar essa pintura, tem que melhorar esse acabamento, né, no condicionamento do ambiente. Mas eu já vi, assim, para garantir o mínimo não, né, porque são mostras com uma qualidade excelente, assim, é bem legal participar. É que demanda bastante tempo. Deve ser uma correria também, né? É bem corrido e demanda bastante tempo de planejamento, de você ir atrás dos patrocínios, a montagem, você tem que ficar muito tempo lá, assim, não tem que ficar, mas o ideal é que você, para que o marketing seja todo, né? Então você acaba tendo que ficar lá, participar dos eventos, é bem legal, mas tem algumas épocas, alguns anos aí que a gente tá muito atribulado no escritório, então não dá pra participar sempre. Você coloca na balança que às vezes não vai valendo tanto mais a pena, ou é bom para manter também a marca, manter a identidade com os clientes? Eu acho legal, mas tem que colocar na balança pelo momento que você tá passando, né? Então. Mas sempre teve o retorno esperado, ou é aquela coisa de fortalecimento de nome? Eu acho Depende do ambiente que você pegou, do projeto. Eu acho que no nosso caso, assim, as vezes que a gente participou foi mais fortalecimento de marca, sim. Tem algum retorno, mas é difícil o retorno direto, assim, é um retorno acho que mais de mídia, e também os seus clientes gostam, sabe? Todo mundo, tipo, vi você na revista, isso para os clientes antigos. Muito cliente acaba falando, nossa, eu vi você na revista, fiquei pensando nela, pode ser que eu já até tenha feito um projeto para aquele cliente. Mas ele lembrou de mim na mostra, falou, nossa, agora eu tô pensando, acho que eu vou reformar a cozinha, vamos lá. Assim, a pessoa às vezes se empolga para alguma coisa e volta. E é por isso que tem os eventos, então. Acho que é o principal objetivo. É para divulgar. Tem também muita gente nova participando dessas mostras mais recentes. Então é legal, porque abre espaço para pessoas que às vezes não são tão. Que não são aquelas pessoas conhecidas desde sempre, né? E aí as pessoas novas conseguem divulgar o trabalho. Eu acho bem interessante. E o que você espera daqui para frente com o escritório? Eu espero continuar mantendo assim projetos com bom nível, boa qualidade, deixar sempre os clientes satisfeitos, cada vez assim tentar inovar, tentar fazer projetos cada vez mais bonitos, mais legais, mais práticos, né? Porque a nossa realidade cada vez muda, então acho que as tendências são cada vez projetos mais funcionais, né? Funcionais, assim, ecossustentáveis também? A sustentabilidade hoje é uma questão muito em alta e a gente tem trazido tudo isso para projetos, né? Hoje em dia as casas têm muita coisa, tem energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica. A gente fez um projeto no ano passado, ficou pronto no ano passado, né? O projeto acho que é de uns 2 anos atrás. De uma casa muito legal, toda sustentável, né? A gente trabalhou com energia, além da energia fotovoltaica, né? Esse cliente, a gente fez cisterna para captação de água, biodigestor, eles têm uma filosofia de vida muito legal. E tá ficando mais acessível hoje em dia? Porque, por exemplo, a fotovoltaica tem um payback, assim, sei lá, às vezes de 2 anos, 1 ano e meio, uma coisa assim, lembro de que posso estar falando besteira, mas eu sei que tem um prazo legal aí. Sim. Esse negócio de cisternas, também não sei como é que funciona. Tá cada vez mais, assim, a tendência, sim, a tendência é cada vez mais acessível. É como na época, né, quando surgiu, por exemplo, o aquecimento solar, que era uma coisa cara, e hoje em dia você já não vê mais nenhuma casa sem aquecimento solar. Então, assim, essas tendências... até a indústria se preparar e sim, começar... agora tem várias empresas, né, já é uma coisa que todo mundo já fala. Há 5 anos atrás, você falava em energia fotovoltaica, era uma coisa meio inovadora, mas será que isso vai virar e tal? Hoje em dia, não. Hoje, cada cliente chega no escritório, fala sobre construção de uma residência, a pessoa já vem do assunto, já questiona, a questão da automação também. Eu vejo muito essa parte ecossustentável em relação a energia, água, o que mais pode ter? Assim, o material da casa... Materiais de construção, menos entulho, técnicas construtivas que geram menos entulho, obras secas, que eles chamam hoje que não tem, né, que são... nossa, me fugiu o nome agora. É quando tudo é encaixado para não ter Steel desperdício. frame, nossa, eu falei disso hoje.
steel frame, que são aquelas estruturas metálicas né, que não vai cimento, não vai concreto. Então, são novas técnicas aí de obras mais limpas, obras mais rápidas, mais Que nem a gente secas. vê os programas de fora, tem aquelas casas que são feitas muito rápidas, Sim. tem muito Então, gesso, é mais ou menos isso? lá fora eles usam muita madeira, né? Aquelas casas de um paliteiro, monta, parece um dominó, assim, que sobe, né? Aqui a gente não usa tanto casa de madeira, mas o steel frame é uma técnica que tem crescido bastante aqui. Eu não tenho muita... Você pode pegar o seu projeto e adequar essa forma de construção. Sim, Ele é flexível. na verdade, assim, são projetos. O ideal é você já projetar a casa de acordo com a técnica que você vai usar, tá? Tem arquitetos que são bem especializados, inclusive tem um grande amigo, né, grandes amigos meus que trabalham muito com isso, mas é uma mão de obra muito específica. Eu, particularmente, nunca fiz nenhuma obra nessa técnica, tá? Do steel frame. Eu posso ter até um pouco de receio de falar assim, porque é uma coisa muito específica. Mas é uma coisa mais rápida, mais sustentável. E assim, até onde eu tenho algumas pesquisas, assim, eu sei que ainda não tinha muita mão de obra há algum tempo atrás especializada. E isso podia ter alguns tipos de problema. Mas agora eu sinto que está cada vez aumentando mais. Então são tendências. Eu acho que isso vai ser, assim, construções do futuro. Então, além da questão de água, né, e de energia fotovoltaica, de aquecimento e tudo mais, tem essa questão de você não desperdiça material, a tubulação toda é passada, porque hoje em dia você, quando constrói a alvenaria, você constrói, depois quebra para passar a tubulação. Então, assim, existem técnicas, tipos de tubulação específicos que você já passa direto, sem precisar refazer. Então, assim, gera menos entulho, menos lixo. Então, tem essas modernidades. Como você falou, você tem que ir acompanhando para poder se adequar às novas tendências, às novas normas. Porque, por exemplo, normas, é o que você falou. Condomínios novos já tem a exigência de... Posso estar falando besteira o nome, mas é podotátil que chama? Quando tem aqueles riscos no chão, que é para pessoa com deficiência visual, né? Tem que respeitar uma área mínima permeável e tal. Os condomínios têm essas normas, têm internas, né, no estatuto geralmente. Você acha que essas exigências vão ser cada vez mais colocadas para obras também fora de condomínio, as prefeituras, órgãos? Na verdade, a lei municipal já prevê tudo isso, né? Tá. Independente de você estar construindo um condomínio ou não, se você vai construir uma casa na rua, você não pode construir qualquer coisa. A própria lei de uso e ocupação do solo de cada município tem uma legislação específica para cada zoneamento. Largura de calçada. Recuo, afastamento, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, né? Que é quanto você pode construir. Então, assim, a própria área de permeabilidade, então, assim, a própria prefeitura já tem, de cada município, sua legislação específica. Então, você não pode edificar quantos andares você quiser, não pode... Então, entendi. Então, eu tô com uma ideia, acho que errada na cabeça, que tem gente que faz do jeito errado, é isso, né? A gente acha que não tem, mas tem uma questão e as pessoas não fazem corretamente. Tem, exatamente. Por exemplo... O que tem de puxadinho na cidade não, mas assim, puxadinho, tem muita coisa irregular, enfim, né? A lei também, ela surgiu... assim, ela vai modificando, então ela também, às vezes, acaba... Tem muita coisa que fica irregular que já está construído antes. Mas tem relação com a BITS? Por exemplo, estou com um terreno na rua, vou lá e construo. Faço do jeito que eu quero. Você tem que pedir autorização na prefeitura, obviamente, tá? Mas é na hora da BITS que acontece uma vistoria para ver se está tudo certo? Porque assim, eu posso aprovar um projeto e lá, fazer outro. É na hora da BITS que tem isso? Depois na hora da BITS vai ter problema para tirar a BITS. Mas a BITS é obrigatório? Não, assim, você construi uma casa na rua, tá? Eu preciso tirar o BITS quando acabar a casa? E se eu falar que se não tirar o BITS, o que acontece? Você fica com a sua construção irregular. Depois para vender, para outros tipos de coisa, mas é complicado. Você fica com a construção irregular. Entendi. Então, essa fiscalização acontece nessa hora. Sim, na hora do BITS. Porque você tem que passar pelo processo de aprovação da prefeitura. Com o projeto já? Com o projeto. Então, assim, se você projetou alguma coisa irregular, eles já vão falar, isso já não vai passar. Entendi. Então, o ideal é você siga o que a prefeitura, né? Entendi. Tá? É nisso que a lei de uso e ocupação vai falar, o que você pode e o que você não pode construir. E aí o condomínio tem a legislação própria, tá? E normalmente as leis do condomínio acabam sendo mais ou menos parecidas com a da prefeitura ou mais restritas.
Entendi. Então, por exemplo, se a prefeitura falar, você precisa ter um recuo frontal de 5 metros, o condomínio não vai falar que você precisa ter um recuo de 3, porque você não pode construir 3, pela prefeitura você tem que recuar 5, mas ele pode falar 6, por exemplo, por causa do visual. Ele pode falar 6, geralmente ele vai ser mais restrito. Então, assim, eu acabo me atentando bastante às regras do condomínio, porque da prefeitura a gente já tem meio na cabeça, né? Que é o básico, digamos assim, é o ponto de partida. Tem que ser daí para mais. Exato. Mas assim, às vezes acontece alguma discrepância, se na escrever alguma coisa ficou errada, enfim, mas geralmente o condomínio é mais restrito que a prefeitura. Você tem alguma mensagem para quem está estudando, está pensando em entrar na área? O que você... Eu até fiz essa pergunta para o Chuck na semana passada, é clichê, mas acho que é uma pergunta muito legal. O que você falaria para a Fabi de 10 anos atrás, recém-formada? Vamos fazer conta, hein? Ou para quem está estudando agora, o que você gostaria de deixar como mensagem para quem está pensando em seguir o mesmo caminho que você? Olha, é uma área muito legal, muito abrangente, né? Então, a minha dica não é fácil, é muito trabalho, serão noites e noites sem dormir, madrugadas afora aí, não só na época da faculdade, né? Mas mesmo na vida profissional, assim, a gente trabalha muito, desenha muito intenso, então... Posso estar falando besteira, cada um no seu quadrado, mas não ganha dinheiro muito tempo, né? Meio que trabalha até você ter um retorno tem que bom, ter paciência. Você tem que ter paciência, tem que começar pequeno, indicando o outro, já faz projetinho pra família, aquela coisa, todo mundo começa, né, de alguma maneira. E uma outra dica, né, acho que a principal delas, é assim, sempre, desde cedo, começar a se envolver no mercado de trabalho, fazendo estágio. Eu acho que quando você começa a trabalhar na área, você aprende muito. É uma área que está sempre mexendo, está sempre mudando, muito lançamento, produto. E como você está especificando materiais, isso é muito rápido que muda. Então, assim, na faculdade você não aprende isso. Não. Você não vai aprender, por exemplo, hoje eu trabalho também muito com interiores, a gente focou muito em arquitetura, né? Mas eu trabalho muito com interiores também, design de interiores. Então, assim, a gente até tem pincelada sobre esses assuntos na faculdade, mas a faculdade vai te ensinar o macro. Então, a experiência no dia a dia, de você design de mobiliário, coisas pequenas, detalhes, acabamentos, você tá na obra, você tá vendo, visualizando como que é o acabamento. Porque às vezes desenha um negócio, na hora de executar aquilo não para em pé, você tem que entender como que aquilo encaixa. Então, assim, estágio, desde o começo, trabalhe, sempre tentar ter experiências além da faculdade. Porque a faculdade é muito legal, é muita festa, a faculdade de arquitetura é famosa, mas uma faculdade animada, muita festa, muita folia, mas é muito trabalho, as matérias são super puxadas, então... E você aprende muito mesmo no dia a dia. Então, desde sempre, acho que essa é a minha dica. Não deixar para fazer estágio obrigatório no último ano, senão você vai sair bem cru da faculdade. Vou pagar uma dívida hoje com vocês. Já é hora de essa dívida ser paga. Assim que acaba... Não, esse agente que você arrumou, olha, eu vou te falar, casca grossa. Eu vou pagar esse negócio, vai ser com dinheiro, vai ser com um jantar. Vamos lá que a Carol está esperando a gente também, o Antônio, daqui a pouco vai dormir, ele vai estar com saudade de vocês. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Obrigado por ter aceito a primeira mulher que veio para quebrar barreiras. Assunto super legal. Parabéns por ter uma aula que você deu aqui, pela experiência que você tem, pela profissional que você se tornou. Já tem tempo, mas eu conheço da sua história porque a gente ficou 5 anos como vizinho praticamente, acho que 4, 5 anos. Parabéns pela essa mudança que você passou, brusca na vida da gente, acontecem coisas que a gente não pode esperar, não pode imaginar, eu sei que você passou. E espero que você volte para falar de outros assuntos, bater papo com a gente. Com certeza, só convidar que estamos aí. Vamos ver se o nosso programa continua também, estamos num projeto novo, com paciência, trabalhando bastante, toda semana. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até o final. Mais uma vez, sigam a Fabi aí, vamos deixar os links na descrição, a Hermitex também. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.